Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing do escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje o nosso bate-papo é um pouco diferente. No início do ano nós falamos um pouco sobre arbitragem e hoje falaremos novamente com duas pessoas incríveis. O tema, como eu já adiantei, é sobre a competição de arbitragem da Camarb e eu trouxe aqui dois estudantes da PUC Minas e membros do VMS Advogados, Ana Luísa Veríssimo e Vitor Tristão. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Com certeza vai ser uma conversa excelente. Sim, muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado pelo convite. Estou muito animado pela conversa. Certamente. Não, na verdade, o prazer é meu, porque eu vou ouvir hoje aqui sobre esse tema, a competição de arbitragem, que houve um frisson no escritório. Ficamos muito felizes com a participação de vocês, tudo o que aconteceu, todas as preparatórias para, de fato, a competição e a competição em si, as conquistas que a equipe da PUC Minas recebeu durante essas competições. Então, o trabalho que foi sendo desenvolvido durante esse tempo. Então, assim, ficamos muito orgulhosos, tanto de vocês quanto de toda a equipe que o VMS apoia. Tem muito prazer em apoiar essas iniciativas acadêmicas. Então, assim, já de início, parabéns de antemão por toda a trajetória de vocês nessas competições. Muito obrigada. O apoio do VMS durante toda essa trajetória foi, assim, imprescindível para tudo que a gente conquistou. Realmente, Maravilha. foi essencial. Nós falamos, como eu adiantei, falamos sobre esse tema no início do ano, acredito que foi em fevereiro. Falamos do tema com a doutora Stephanie Linhares, que é nossa especialista no direito empresarial. Ela é coordenadora, gestora do contencioso empresarial no VMS Advogados. E também a Ana Luísa Rocha, que foi coach de vocês durante as competições. E, assim, foi um papo maravilhoso. Falamos da arbitragem de um modo geral. E hoje eu queria ouvir de vocês, a perspectiva de vocês, a visão de vocês sobre a arbitragem. A gente teve o prazer, ao longo desse ano, de trabalhar novamente com a Ana Luísa. E a arbitragem, assim, ela é extremamente importante, como as meninas destacaram no primeiro podcast, para resolver conflitos, principalmente no meio empresarial, porque é o meio mais rápido de resolução de conflitos. Só que ele é pouquíssimo difundido, principalmente no Brasil. Então, inserir acadêmicos de direito nesse meio desde o início da faculdade, nós dois estamos no 4º período de faculdade, então a gente está bem no início do curso e a gente já conhece a arbitragem, então eu acho que essas experiências de competição são assim, o que mais fazem com que os novos profissionais do direito passem a aderir a essa metodologia de resolução de conflitos que é tão importante para o meio empresarial. Exatamente. É um meio pouco difundido atualmente, só que mesmo assim vem crescendo muito. Por exemplo, em julho saiu uma notícia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que o crescimento só nesse último ano foi de 10% nos casos da Câmara. Então, é um meio muito interessante que vem crescendo muito. Que maravilha. Apesar de, por enquanto, ser pouco conhecido. A doutora Stephanie, inclusive, pontuou que o Brasil está atrasado em relação a isso, porque em outros países isso é extremamente comum, é até o usual, as decisões por arbitragem. E no Brasil já são, essas decisões tomadas por árbitros, já são decisões vinculantes. Então, tem um poder, o poder que vale, a decisão vale juridicamente. Então, é algo que só precisa ser mais difundido, mais empresas adotarem cláusulas arbitrais nos contratos. Inclusive, foi conversado nesse mesmo podcast sobre isso. Talvez contratos que não têm essa cláusula hoje ainda podem adotar de uma forma após, enfim, só precisam de assessoria jurídica para isso, para poder deixar tudo certinho, mas adotar este meio de resolução de conflitos que é extremamente relevante, é extremamente funciona, isso que importa, ele funciona. Agora, na perspectiva de acadêmicos, vocês entendem que a arbitragem ajuda ao aluno a entender isso de uma perspectiva diferente, além das salas de aula? Sim, com certeza. Novamente, eu e o Vitor estamos no início do curso, então na faculdade a gente ainda não teve aula sobre metodologia de resolução de conflitos, como arbitragem e mediação, mas desde o início da faculdade a gente já está tendo contato com esses temas e a partir do caso a gente consegue ter contato com os temas mais práticos e ver, apesar do caso ser fictício, ver como que seria a arbitragem um pouco mais próximo numa prática fictícia. E é muito interessante porque, como é um caso o ano inteiro, a gente acaba versando e aprendendo muito sobre o caso.
Então, a gente, por exemplo, o caso desse ano era de direito societário. Então, a gente aprendeu sobre muito. Alienação de controle, a gente leu livros do Carvalhosa, do Eiseric. Foi realmente muito interessante e deu para aprender realmente muito. Não, maravilha. E aí, agora, de fato, sobre as competições, né? Vocês participaram das preparatórias, teve a preparatória Sudeste, né? Nós estamos aqui em Minas Gerais, vocês participaram dessa preparatória, participaram presencialmente também da preparatória Sul, que foi a Prep Sul, em Porto Alegre, e, de fato, a competição nacional em São Paulo. Como que foi essa experiência? Conta pra gente um pouco. Eu acho que antes da gente contar um pouco sobre a experiência em si, é importante a gente contar para as pessoas que a arbitragem, as competições não funcionam como um campeonato de futebol. É importante. E árbitro também não é o árbitro de futebol. Os árbitros também não são os árbitros de futebol. E a Prep Sul e a Prep Sudeste não são necessárias para a nossa ida para a competição nacional. Então, elas são competições preparatórias, onde a gente vai conhecer outras equipes, entender o que as outras equipes estão falando. E o que, de fato, vale para a competição em si é só a nossa ida para São Paulo. Sim, exatamente. Mas, mesmo assim, é uma oportunidade muito boa justamente de preparar. Por exemplo, a Prep Sul, ela é presencialmente, então a gente já tem uma noção de como é um painel em São Paulo. Então, são oportunidades muito, muito proveitosas. E vocês recebem um caso para estudar para essas competições. É o mesmo caso para preparatório e para, de fato, a competição nacional? Como que funciona isso? Exatamente, Stephanie. É o mesmo caso que a gente estuda ele ao longo de todo o ano. O caso ele é super complexo. A gente recebe ele usualmente em maio. E aí a gente estuda durante esse caso e aí a gente tem que escrever os memoriais para ele. E os memoriais são enviados usualmente em agosto. A gente escreve tanto para o requerente quanto para a requerida. E antes da gente terminar o envio, o caso eles vão soltando mais complementos. Informações adicionais. Informações adicionais. Então, a gente recebe o caso, depois a gente recebe esclarecimento sobre o caso, e logo depois a gente recebe mais anexos ao caso, que esse ano foram notas técnicas de 2 empresas particulares analisando o caso e trazendo mais informações para a gente. E ao todo ele tinha 140 páginas. Que isso, tranquilo. Fácil de ler, né? De decorar. Isso. E é o mesmo caso tanto para vocês quanto para outros competidores ou cada equipe recebe um caso diferente? É o mesmo caso. É o mesmo caso. É. Isso. E aí vocês são avaliados por notas, né? Notas dos árbitros ali no... realmente. Parabéns. Como é feita até, inclusive, a divisão dos papéis dentro da equipe de vocês, né? Porque existem os oradores da turma, existe os coaches, né? Mas como funciona essa divisão? Quem é quem faz o quê? Que horas que um entra, que horas que o outro entra? Como funciona isso? Explica pra gente. Então, primeiro a gente tem que dividir em questões técnicas, porque a gente tem o procedimento que vai analisar se de fato a gente pode ter uma arbitragem naquele caso, se de fato aquele caso pode ser levado à arbitragem. Por exemplo, no caso desse ano, a gente via se um acionista indireto poderia estar vinculado a uma arbitragem, e depois a gente tem os aspectos do mérito, que a gente vai analisar, de fato, a matéria, que esse ano foi a oferta pública de ações e a aquisição indireta do controle. E eu e o Vitor, a gente fazia a parte do mérito da PUC Minas e a gente era polos opostos. Ele era requerente, eu era Olha requerente. só! Então, a gente se completa de uma forma ou outra. Sim, eu discurso e ela responde. É isso. Vocês podem compartilhar para a gente um pouco sobre esse caso de fato, né? Para a gente entender já as minúcias do que foi tratado, do caso que vocês estudaram tão a fundo durante todo esse período? Claro, o caso desse ano ele era um caso muito complexo e, como o Vitor já mencionou, ele era um caso muito voltado para o societário. Na parte do procedimento, os meninos discutiram aspectos de vinculação de acionista indireta a uma cláusula arbitral estatutária, ou seja, que estava inserida no estatuto social de uma companhia aberta. E depois estudaram também sobre a retroatividade ou não dessa cláusula para abarcar contratos que foram assinados antes da cláusula ser inserida no Estatuto Social. Então, era uma linha do tempo um pouco complexa e difícil, mas graças a Deus eu e o Vitor não tivemos que lidar com esses aspectos do caso. E foi muito interessante porque nesse ano os dois temas, o tema do procedimento e o tema do mérito, eles eram muito parecidos no sentido de que, às vezes, o procedimento tinha que tratar um pouco do mérito. Okay. Por exemplo, o conceito de acionista controlador que está
no artigo 116 da Lei de SA. Muitas vezes a minha dupla, a Luísa, ela teve que responder perguntas sobre o que é um acionista controlador e se configurava ou não nesse caso. Então é muito interessante esse paralelo entre os dois, entre o procedimento e o mérito. Isso, aí no mérito a gente discutiu mais sobre a aquisição indireta de controle, se aquilo deveria ou não disparar uma oferta pública de ações, que é basicamente você dar a opção para os acionistas minoritários da sua companhia aberta saírem da companhia na mesma condição que o acionista majoritário saiu, porque se ele não tivesse essa oportunidade, ele estaria sujeito a uma administração que ele nunca gostaria, que ele não tem confiança na administração. E o caso a gente estuda muito e a gente estuda com as orientações das nossas coaches, que uma delas foi a Ana Rocha, que participou do podcast no início do ano. E a gente recebe integrantes na equipe todo o início de semestre, na verdade todo o início do ano, porque como o caso sai em maio, a competição é só em outubro, a gente não consegue abrir esse processo seletivo no segundo semestre da faculdade. Mas a gente aceita novos integrantes anualmente. E daqui a pouco abre o nosso processo seletivo em fevereiro para entrar na equipe da PUC Minas. E a gente sempre fala para todos os possíveis novos integrantes que eles não têm que entrar na equipe sabendo sobre arbitragem, que a gente vai pegar e vai ensinar e vai mostrar para os meninos, de fato, tudo que tem que ser feito durante esse processo. É muito bom essas iniciativas já na academia para as pessoas, até principalmente para difundir, né, a arbitragem, como nós colocamos aqui no início dessa conversa. Eu queria entender um pouco sobre tempo, como funciona isso, como que é essa loucura no momento da competição. Vocês já colocaram aqui que estavam em polos opostos aqui durante a apresentação do caso, mas aí como funcionam as demais equipes? É no mesmo momento ou é um momento separado? E aí as notas saem depois? Como funciona essa parte, assim? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é integrar o memorial. O memorial é como se fosse uma forma de uma petição inicial, nesse sentido. Então, a gente tem que fazer tanto para a requerente quanto para a requerida. Então, a gente faz para os dois lados, independentemente da equipe que a gente vai enfrentar. Entendido. E esses memoriais são enviados para correção em agosto. Então, a gente tem até agosto para escrever esses memoriais. E, a partir daí, a gente começa a treinar para as competições orais, que foram a Sudeste, que, infelizmente, nossos resultados não foram muito bons, mas foi uma preparatória excelente. E a gente teve a oportunidade de participar da Sul presencialmente. E, na Sudeste e na Sul, a nota que a gente recebe no memorial não contabiliza para a nossa classificação nas preparatórias, diferente da nacional, que a nota do memorial vale 25% da nossa nota para classificar. E as notas no painel, a gente funciona um esquema com 2 oradores, um de mérito e outro de procedimento, e 3 árbitros, que seriam avaliadores. E aí eles avaliam a nossa performance de 0 a 100, em 4 categorias diferentes. Então, conhecimento do caso, conhecimento do direito, tempo e... Receptividade e, assim, né, você ser uma pessoa bem portada durante o Isso conta também. Conta também. Eu acabei não comentando, mas eu vou citar aqui as conquistas da equipe de vocês durante todas essas competições, né? Na Prep Sul, vocês conquistaram o primeiro lugar da classificatória geral e chegaram na semifinal. Então, assim, grande conquista, parabéns. Além disso, tivemos o 3º melhor orador da competição com o Vitor Tristão. Parabéns. E a 4ª também com a Luísa Rocha, né? Oradora também da equipe da PUC Minas. Eu considero isso aqui um sucesso. E na competição nacional, vocês chegaram às oitavas de final entre as 16 melhores equipes do Brasil e Portugal. Importante pontuar. E ganharam também o título de melhor oradora da competição, com ninguém mais, ninguém menos que Ana Luísa Veríssimo. Meus parabéns. Muito obrigada. Não, por favor, parabéns de verdade. A melhor oradora da competição. Assim, não me surpreende, porque eu a conheço. Nenhum de nós, não surpreende nenhum de nós. Parabéns, Ana. Muito obrigada, Stephanie, de verdade. Assim, foi... fruto de muito esforço, de muita dedicação, mas também tem empenho de todos os outros integrantes da equipe, porque a nossa equipe atualmente tem 18 integrantes, e só eu, Vitor e Luísa, que somos os oradores, mas
todo o trabalho que foi desenvolvido por nós três tem muitos dedos e muitas mãos de todas as outras pessoas da equipe. Então, os pesquisadores e as coaches, principalmente, são, assim... Fundamentais. Fundamentais. A gente não consegue Certamente. fazer nada sem a ajuda deles. Parabéns a você também, Vitor. Teve sua conquista individual. Meus parabéns, gente. Isso aqui, de fato, para mim, olha... Parabéns para vocês, porque eu entendo que vocês até pontuaram que a competição Brasil e Portugal são muitas equipes, vocês ficaram entre as 16 melhores do Brasil e Portugal. Então, assim, na Prep Sul, o terceiro melhor orador da competição e a quarta também com a Luísa Rocha. A equipe é só sucesso, essa equipe. Muita honra de apoiar, né? O VMS tem muita honra em apoiá-los. É justamente iniciativas como essas que faz um sucesso e que ajudam, né, que a arbitragem seja difundida aí no Brasil todo. Meus parabéns. Muito obrigada. É importante destacar aqui justamente a trajetória da PUC, né, nas competições. Essa foi a primeira vez de vocês na competição, correto? Foi a nossa primeira vez como oradores, mas eu integro a equipe da PUC Minas desde o ano passado. Ah, sim. Sim, mas é meu primeiro ano de equipe. E quais foram os maiores desafios enfrentados? Aqui você pode até pontuar os desafios que eram antes e os que são agora como oradora, e você com os desafios que você entende agora que participa da equipe. A verdade é que exige muito do seu tempo. Ok. Você tem que estudar, que nem eu comentei muito. A fase de memorial é uma fase muito importante. Sem um bom memorial, a gente não consegue classificar. Então, acaba que eu acho que o mais importante para você poder fazer uma boa competição acaba sendo sua ética de trabalho, de estudo. Sim. Porque você pode ser muito bom, muito talentoso, mas se você não se esforçar na fase de memorial e se esforçar para ter conhecimento do caso ou na fase preparatória para poder ser orador, você não consegue classificar. Disciplina, consegue né? Disciplina, porque você entende que eu tenho a capacidade técnica, eu entendo do assunto, se eu estudar eu consigo, mas se você não tem a disciplina é complicado. É complicado, sim. Quais são os desafios que você entende, Ana? Ano passado, os desafios eram muito diferentes, porque eu não tinha que colocar a minha cara na frente de todo mundo e falar o argumento que a gente estava pensando ao longo do ano todo. Mas os maiores desafios sempre foram, e eu acho que sempre serão, igual o Vitor mencionou, tempo e conseguir conciliar tudo. Ano passado, os meus maiores desafios foram aprender a pesquisar e aprender a escrever. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava no primeiro período, aquela mentalidade de, meu Deus, estou na faculdade, muita coisa nova ao mesmo tempo. Então, foi uma fase muito difícil de adaptação. E esse ano, o que eu senti de mais dificuldade foi pensar em argumentos. Ok. Porque você tem um caso ali e você tem que ler um livro, ler vários livros e aplicar o que está no livro naquele caso para que saia um argumento concreto. Eu acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades esse ano. E também aprender a lidar com o nervosismo e a pressão de sentir que você que está representando as outras 18 pessoas que estavam com você ao longo de todo o ano. A modéstia da pessoa que foi a melhor oradora do Brasil e Portugal. Mas também são as partes mais interessantes essa, né? Elaborar os argumentos Sim, e poder... é a muito parte bacana. mais interessante. Que a gente mais melhora tecnicamente. Sim, sem dúvida. Que bom. Inclusive, vocês já estão inseridos num contexto profissional, né? Vocês fazem parte aqui do VMS Advogados, então não é só a academia, não é só a competição. Vocês entendem que, além dessa competição e estar inseridos já num ambiente corporativo, os fazem enxergar o direito de uma forma diferente? Nossa, Stephanie, sem dúvida alguma. Eu acho que essas duas, na verdade, 3 variáveis jogadas ao mesmo tempo é o melhor dos mundos. Você está inserido no âmbito acadêmico, no âmbito de competição e no escritório como VMS. Atualmente eu faço parte da equipe societária e a área de direito societário é uma área que está muito conectada à arbitragem. A gente tem alguns casos que tem cláusula arbitral, então a gente já está desenvolvendo nesse sentido. E a gente começa também a querer proteger os nossos clientes no VMS a partir do que a gente enxerga que dá errado na competição. É isso. Então, a gente aplica os embaralhos da competição na nossa vida concreta e vice-versa. Uma coisa que a gente vê e aprende no VMS, a gente leva para a equipe e fala, olha, eu vi um caso parecido, eu vi uma coisa parecida, vamos fazer dessa forma.
Então, eu acho que essas 3 variáveis jogam muito bem juntas. É uma ótica diferente. Perfeitamente. Eu acho que a gente, por já ter contato com um pouco de direito societário, empresarial, a gente teve mais facilidade para poder entender as questões do mérito esse ano. Por exemplo, às vezes as pessoas comentavam que o mérito estava muito complexo. Eu tive a impressão que estava muito legal de aprender, né? Que não estava tão simples. Tá muito bacana de aprender. Porque a gente já tinha esse contato maior. Sim. É um ponto positivo para vocês e ajuda ali durante as competições, né? Ajuda demais, com certeza. E vocês já estão prontos para uma audiência real? Super, Com vamos? certeza. Amanhã? Amanhã. Marcado, então. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, a gente ter conversado sobre esse tópico, falado sobre esse tema, que já adiantamos no início do ano sobre, né, as competições com a Ana Rocha, mas eu gosto da gente fechar esse ciclo, né? Fechando aqui com vocês, trazendo os resultados da equipe. Felizmente, muito bons. Parabéns para vocês. E agradecê-los, né, pela presença. Obrigada. Espero que nós possamos conversar novamente aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao VMS pela oportunidade. Muito obrigado, Ana, por ter sido tão brilhante. Muito obrigada pelo convite, Stephanie. Foi excelente. É uma honra poder encerrar todo esse ciclo com você esse ano e com todos os que nos assistem aqui no nosso podcast. É isso. E deixar um agradecimento especial para os outros integrantes da equipe que foram, assim, essenciais para todas as conquistas que a gente teve esse ano. De fato. E ao nosso patrocinador VMS Advogados por todo o apoio, que também foi excelente. Obrigada, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo e aproveito para convidá-los a ouvir o nosso podcast no Spotify e no YouTube. Nós estamos também em todas as redes sociais e no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, entre em contato com a gente que estamos aptos a respondê-los. Até breve!